Assim como eu fui influenciado a dar meu ponto de vista sobre bons personagens, eu também vi vídeos sobre o que são e como fazer bons vilões, e muitos desses vídeos usaram Sukuna como parâmetro. Não discordo que ele é um ótimo vilão, mas nesse vídeo não é sobre o vilão de Jujutsu. Eu quero mais uma vez falar sobre possivelmente a melhor personagem de Chainsaw Man. Vai depender do Denji ou da Asa para superar isso. Vamos falar da Makima, que pra mim é uma das melhores vilãs das obras modernas que eu consumi. Obviamente esse vídeo vai ter spoiler de todo o mangá de Chainsaw Man, então vamos conversar. Acho que é bom começar a identificar que tipo de personagem a Makima é, qual é o seu papel e como ela funciona na história. Makima é aquele tipo de personagem enigmático e misterioso. Ela tem muitas ações que não sabemos bem o porquê dela fazer, a não ser que ela fale abertamente. Seu carisma de manter a feição fria mesmo quando a situação aperta é uma característica marcante da personagem. O silêncio não é só atrelado aos distantes, mas também aos ouvintes que querem pensar bem antes de abrir a boca. Esse jeito quieto e frio da Makima passa a impressão que nada abala, que ela também esconde algo, que ela realmente controla a informação que transparece não só para os outros personagens, mas também para quem está lendo. Como eu já falei em outros vídeos de Chainsaw Man, o Fujimoto consegue transmitir bem a impressão dos personagens. Ele consegue fazer bem quem está lendo sentir o que os personagens estão sentindo ali também. Não temos muitas informações sobre a Makima, o que dá a impressão que não sabemos nada dela, não sabemos nem os objetivos por muito tempo, não sabemos como funcionam seus poderes, quem de fato é Makima. Isso tudo é passado de forma indireta ou no final da parte 1. E aproveitando que eu falei nos sentimentos que ela esconde, algo que acontece no primeiro capítulo deixa isso bem marcado. As pessoas ficam comovidas e sentem pena do Denji sobre a situação dele. Faz-nos dar uma aliviada na introdução da Makima, porque ela é a primeira personagem que aparece pra gente que mostra uma forma do Denji sair daquilo. Nós temos uma primeira boa impressão dela, e isso pode acabar mascarando quem ela realmente é, mas desde o início ela mostra sua verdadeira face, já que desde o começo ela chama e trata o Denji como cachorro. Talvez seja só uma piada da obra, você deve pensar, mas não, isso é uma característica da personagem, que molda sua forma de enxergar os outros, ou melhor, farejar. Makima diferencia as pessoas e demônios pelo cheiro, fazendo questão de esquecer cheiros atribuídos aos quais ela não se importa. E mesmo que tenha sim uma ligação com o fetiche de ser dominado, isso de forma alguma é um ponto ruim da personagem. Colabora totalmente com quem a personagem é, o demônio do controle. Por sinal, Fujimoto em uma entrevista disse que gosta de mulheres mais agressivas devido a uma experiência na escola. Fica aí a curiosidade. E agora vamos para o principal aspecto da personagem e como isso é transparecido pra gente. Makima é uma das 4 cavaleiros do Apocalipse de Chainsaw Man, fazendo referência ao Cavaleiro da Peste ou Conquista do Apocalipse bíblico. Se você reparar bem, peste tem muito a ver com algo bom sendo infestado por algo que é imundo. E quem diria, a Makima só consegue se relacionar com os outros por meio desse relacionamento abusivo, onde ela usa os outros como ferramentas. Ela não pode fugir disso. Também tem a ligação dela poder juntar vários animais e demônios, como por exemplo os ratos, que obviamente é uma praga que existe no campo e na cidade. E isso abre margem para ela nos apresentar sua opinião sobre o rato do campo e o da cidade. E a outra interpretação para o cavaleiro que ela faz referência é a conquista. Quando você conquista certas coisas, você tem controle sobre elas. E controle é algo que a Makima tem de sobra. Não é à toa que sua revelação como a principal causadora da desgraça da obra é muito impactante, justamente porque desde o começo da história vemos ela agindo de forma estranha. Alguns personagens também têm um certo medo, respeito ou desconfiança sobre ela, mas a mesma também tem ações que não só movem o roteiro, como também intensifica mais ainda o seu simbolismo e propósito como personagem. Ela que vai dar uma escapatória pro Denji, ela que vai comprar coisas para mimar ele, ela que explica para ele mais sobre intimidade, ela dá conselhos, dá um professor para ele aprender a lutar melhor, lhe dá amigos, vai em encontro com ele e etc. E tudo que ela deu, a mesma tira do Denji. Uma das coisas mais impactantes com certeza é a ligação do Denji com a Power e o Aki, e ela acaba transformando o Aki na coisa que ele mais odiou, o demônio da arma, no qual deixou ele cego em vingança, e quando ele consegue perceber que essa vingança não vale a pena, a Makima vai lá e usa ele como um brinquedo para começar a quebrar o Denji. E aí vem um combo que desde o começo que a gente acompanhamos o Denji e a Power se tornando praticamente irmãos, e a Power até compra um bolo pro Denji no aniversário dele. Isso é algo que era muito impensável pro público. Isso pega todo mundo de surpresa, mas a Makima vai lá e finaliza com um bang. Quando finalmente descobrimos quem ela é de verdade, vem uma junção de raiva e um sentimento de traição que você sente pela personagem, porque justamente nós vimos todos os principais passos dela para cumprir o plano de quebrar o contrato do Pochita e o Denji. Desde o
começo nós tínhamos nossas dúvidas, mas o Fujimoto fez questão de passar na nossa cara que a parte 1 inteira do mangá estava sob o controle dela. Essa pra mim é com certeza o pico da personagem. Muitos autores usam flashbacks para mostrar a complexa explicação de como aquilo se concretizou. Isso é usado porque funciona, mas sinceramente pra mim o Fujimoto não ter feito isso só elevou mais ainda a sua personagem. E acredito que isso se destaca pra muita gente também. Ela tá realizando o plano dela na nossa cara e a gente se sentir traído. É como se realmente tivéssemos seguindo uma isca na inocência para algo horrível que nos esperava. Falando um pouco da simbologia da Makima com o Chainsaw Man em si, quando a Makima vai trair o Denji, para evidenciar que não tem volta mais, vemos o quadro de Lúcifer sendo expulso do céu. Embora eu descobri que essa interpretação da Bíblia que o diabo é Lúcifer está errada, o simbolismo do quadro com a obra casa muito bem. Faz total sentido, e esse é provavelmente o sentido mesmo. E o curioso é que quando ela sai, a Makima fala que todos se reuniram ali para servir a ele. E se pegarmos as ordens dos quadros e nomes, temos quase exatamente a hierarquia dos anjos. Tem nomes que até são iguais. E quando o Chainsaw Man verdadeiro aparece, ele vai lá pro inferno e começa a matar vários demônios, ele é descrito como aquele que os demônios temem e as pessoas adoram. Se você juntar tudo isso, daria para interpretar que o Chainsaw Man verdadeiro seria Deus e Makima seria o demônio que traiu e quer controlar seu poder. Porque justamente o objetivo da Makima é usar o poder do Chainsaw Man para apagar coisas que causam estrago imenso no mundo. Uma curiosidade a mais é que uma das interpretações sobre o primeiro cavaleiro que aparece no Apocalipse bíblico seria que ele seria o próprio diabo ou Jesus. Se você quiser juntar os dois para fazer paralelo com a Makima, faz um pouco de sentido. Ela é um demônio que traiu Deus, mas também é aquele que vai trazer a salvação para a humanidade, apagando da existência coisas como guerra, fome, morte, doenças e o que mais ela quiser. Um ponto da ideologia da Makima que eu acho interessante é que ela acredita que o mal ainda assim deve existir. Ela só deseja controlá-lo para ele não desencadear tanto sofrimento. O que é legal, já que o plano dela de fazer o mundo um lugar melhor não é original, mas esse ponto deixa um pouco diferente dessa ideia clichê, dá mais personalidade e carisma para a ideologia dela, mesmo que seja pouca. E para finalizar, depois que ela é derrotada pelo Denji, o Kishibe explica que a Makima queria ter um relacionamento verdadeiro, mas ela não consegue. Ela não consegue fugir do que ela representa, o controle. Talvez seu objetivo no curto e grosso, apagar os medos da humanidade para que o medo de que o desespero controle essas pessoas diminuam a ponto da Makima não ser mais tão temida, ou pelo menos as pessoas atrelarem a ela a salvação, e por isso gostarem dela, o que eu acho que faz mais sentido esse segundo que eu disse. E outro ponto forte que o Fujimoto pensou muito bem é que não só ela controla totalmente a parte 1, como ela não só cria uma coisa que é uma construção de mundo, como também é um dos principais gatilhos da trama da parte 2 de Chainsaw Man. A própria fama do Denji como Chainsaw Man foi causada por causa da Makima. Então sim, mesmo morta, a Makima influenciou demais a parte 2 de Chainsaw Man. Acho que isso tudo aqui já serve para falar da Makima. Eu fielmente acredito que ela seja a melhor vilã dos animes mais modernos, no caso considerando de 2016 para cá. A forma que ela impacta a obra desde o começo e mesmo após sua morte é muito bem feito. Eu acho que a Makima e Chainsaw Man como obra no geral é bem subestimada, mas isso é só uma opinião minha. Esse foi o vídeo, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, pode comentar à vontade, só peço que se comporte e fique em paz.